Boa tarde a todas, a todos. Eu sou o professor Marco Antônio, da Diretoria de Articulações e Mobilizações Políticas do APUB, e começamos agora mais um Minuto APUB. Hoje trataremos da chantagem do Legislativo em torno da reforma administrativa, a participação do APUB no encontro do Andes sobre carreira EBTT e ensino básico, além da necessidade de pressão popular contra a participação de empresas privatistas nas decisões do Ministério da Educação e contra as privatizações almejadas pelo governo Zema. Conforme estamos recorrentemente alertando em nossos informativos e aqui no Minuto APUB, as discussões sobre a reforma administrativa estão sendo retomadas em Brasília, mesmo após a PEC 32 ter sido derrotada no final de 2022 pela mobilização dos servidores públicos em nível federal, impedindo sua aprovação no apagar das luzes do governo Bolsonaro. Vale lembrar que, desde então, propostas de grande porte do atual governo foram debatidas no plenário, como já aprovado novo arcabouço fiscal e a proposta de reforma tributária. Ambas as propostas, apesar de não representarem um grande avanço para os trabalhadores, também não atendem o que espera a elite econômica do país. Assim, enquanto chantagem, determinados grupos têm pressionado pela volta à pauta da reforma administrativa nos termos da PEC 32. Assim, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, tem recorrentemente ameaçado o Poder Executivo com o retorno da pauta ao plenário. No final de agosto, o deputado afirmou que, cito, precisamos fazer que o governo entenda, por bem ou por mal, assim ou assado, que ele tem que entrar nessa discussão. E ainda disse, cito novamente, temos que discutir despesas, já que não podemos aumentar impostos. Enfim, pressionado, o governo começou a discutir essa reforma. Um consenso já está dado. O texto original da PEC 32 não serve de base para o debate, pois é um ataque infundado ao serviço público. Pelas falas do ministro da Economia, Fernando Haddad, e da ministra de Gestão e Inovação, Esther Dweck, a estabilidade no serviço público, por exemplo, não está em questão, sendo algo estritamente necessário para o seu bom funcionamento. Além disso, Dweck é contrária a uma proposta de emenda à Constituição que faça uma reforma administrativa, sendo favorável apenas a eventuais mudanças realizadas por meio de projetos de lei. Efetivamente, fato é que o governo federal, pela chantagem que está sendo feita por parte do Poder Legislativo, com destaque para o presidente da Câmara, vem reunindo seus ministros e representantes para debater como deve ser levado adiante o debate acerca de mudanças no funcionalismo público federal. Nós, enquanto movimento político dos servidores federais, devemos estar prontos para pressionar o Poder Legislativo para que a PEC 32 não saia do papel. O nosso entendimento é que essa proposta não constitui um ponto de partida adequado para esse debate, devendo ser todo o seu texto desconsiderado. Ao mesmo passo, devemos pressionar o governo contra eventuais medidas que sejam perniciosas ao funcionalismo. Não podemos permitir que direitos sejam retirados. O serviço público, gratuito e de qualidade, que permite que a maior parte da população tenha acesso ao básico, deve ser preservado, assim como devem ser valorizados os servidores. Outro importante informe dessa semana é que nos dias 29 e 30 de setembro de 2023, o professor do Centro Pedagógico da UFMG e diretor de Territórios em Movimento, Arte, Cultura, Direitos Humanos e Diversidade do APUB, o Paulo Henrique Pinto Coelho, o PIT, representará o sindicato no 4º Encontro Nacional do Andes, sobre carreira EBTT e ensino básico das instituições estaduais e municipais do ensino superior. O evento ocorrerá na sede do Andes, em Brasília. O 4º Encontro, Carreira EBTT, Ensino Básico, das IES e IMES, terá como mote os debates em torno principalmente da carreira docente. Em especial, serão discutidos temas que afetam a estrutura da carreira, tais como as progressões e as promoções. Cabe lembrar que nos últimos anos o APUB tem marcado presença como convidado das atividades do Andes, num processo legitimado em Assembleia Docente de reaproximação com o Sindicato Nacional, visando uma maior aproximação e exercício de voto e voz nos espaços nacionais de luta em defesa dos interesses e direitos da categoria docente federal. Outro fato importante desta última semana, ligado ao mundo político, foi
foi a notícia de que uma ONG ligada à Fundação Lehman atuará no Ministério da Educação. No último dia 25 de outubro, uma apuração feita pela repórter Júlia Afonso, do Estadão, evidenciou que o Ministério da Educação, o MEC, em uma ação conjunta com o Ministério das Comunicações, fechou um acordo com a organização Mega Edu, que atuará como consultora no processo de inclusão digital das escolas públicas. A partir do momento em que a ONG estiver no Conselho do Ministério das Comunicações, ela terá poder decisivo sobre uma verba de 6,6 bilhões de reais destinada à conectividade dos estudantes. A grande questão é que essa ONG é ligada a ninguém menos que Jorge Paulo Lemann, um dos empresários mais ricos do país, com crescente influência no mercado educacional. Em nota, a Secretaria de Comunicação Social, SECOM, distribuiu uma nota então oficial na qual alegou que a Mega Edu, cito, é apenas um convênio de compartilhamento de um estudo já feito pela entidade sobre a relação de conectividade das escolas e a infraestrutura de internet brasileira. Fim dessa citação. Por sua vez, a ONG, em nota oficial, alegou que, cito, a Mega Edu é uma organização associada à Fundação Lehman e recebe apoio desta, assim como de outras instituições que acreditam na seriedade do trabalho da organização. Fim da citação. Fato é que a influência de grandes grupos empresariais nos rumos da educação pública não costuma dar bons frutos, muito antes pelo contrário. Exemplo evidente disso é o novo ensino médio, em que as concepções de empreendedorismo e uma formação meramente profissionalizante, visando apenas produzir mais mão de obra barata, foi fortemente apoiado pela iniciativa privada. E o resultado é desastroso. Matérias como Brigadeiro Caseiro ou Mundo Pet passaram a figurar nos currículos das escolas públicas, às custas da redução da carga horária de matérias componentes do ensino básico, especialmente aquelas responsáveis por proporcionar o acesso ao pensamento crítico, além de ter significado um excesso de trabalho aos docentes que tiveram de lidar com matérias e atividades para as quais não possuíam formação. E o resultado foi tão flagrantemente ruim que o projeto será profundamente alterado. Repudiamos veementemente qualquer tipo de acordo com empresários interessados na privatização da educação pública. A educação básica precisa de mais investimento público, de valorização de seus profissionais e de um viés eminentemente crítico. Não a iniciativa privada controlando verbas e ditando os rumos da educação no Brasil. Educação não é mercadoria. Por fim, do mundo político, continuamos com a luta para barrar a privatização dos serviços básicos para a população de Minas Gerais. A venda do patrimônio público para a iniciativa privada tem sido uma prioridade do governo Zema. Como o próprio governador já disse, no que dependia apenas do Poder Executivo, a privatização de estatais mineiras seguiria sem impedimentos. Conforme estamos recorrentemente alertando, uma eventual privatização das empresas responsáveis por serviços básicos para a população causaria retrocessos para Minas Gerais, incluindo prejuízos para o seu desenvolvimento social e econômico. Inclusive, o risco de privatização da Copasa tem causado preocupação nos municípios de pequeno porte e nas áreas rurais mineiras, já que o investimento no desenvolvimento dos sistemas de saneamento básico, de tratamento e distribuição de água e esgoto dessas localidades vem principalmente de recursos gerados pelas empresas em outros locais do Estado. É difícil esperar, contudo, o mesmo empenho caso o serviço seja entregue nas mãos da iniciativa privada. Cabe destacar que hoje a tarifa social para famílias de baixa renda garante um desconto de até 65% nas contas da CEMIG. No caso da Copasa, os descontos chegam a 40%. Esse tipo de experiência não se limita ao Brasil. Recentemente, tivemos notícia de que em Portugal a gestão dos serviços de água e saneamento no município de Setúbal voltou a ser estatizada após 25 anos privatizada. Com isso, os consumidores tiveram uma redução de até 60% em suas contas por meio das tarifas sociais. Assim, vemos na prática a falha de uma experiência de privatização, assim como a efetividade de uma condução estatal socialmente comprometida e livre de interesses empresariais. Em um evento em São Paulo, Zema falou que as maiores privatizações não foram concluídas por falta de aprovação legislativa. Justamente por isso, o governo vem tentando retirar da Constituição Mineira
o trecho que determina a consulta popular através de plebiscito para aprovar a venda de empresas estatais. Assim, vemos na prática a importância do exercício da democracia para resguardar os direitos da população. Afinal, o que impede que a sanha privatista seja levada a cabo em Minas Gerais é justamente a vontade popular. Como bem disse Zema, o governo já fez tudo o que podia para passar as privatizações. Agora, cabe à pressão popular mostrar a sua força e barrar a entrega do patrimônio público para a iniciativa privada. Um último tema que gostaria de trazer para esse Minuto APUB é a luta contra as fake news. Eu estive em Brasília 2 semanas atrás e participei do seminário Combate à Desinformação e Defesa da Democracia, que foi organizado pelo Supremo Tribunal Federal e que contou com a presença de 9 ministros da mais alta corte do país. E eu tive a oportunidade de debater esse tema com outros especialistas da área, com foco no PL 2630, conhecido como o PL das fake news. E que esse projeto quase foi votado no plenário da Câmara em abril desse ano, mas foi retirado de pauta após uma grande mobilização de grupos de extrema-direita e a atuação incisiva também das grandes plataformas digitais. O nosso entendimento é de que é necessária a regulação das grandes plataformas, no sentido de reduzir a poluição dos ambientes informacionais, impedindo que ações orquestradas de desinformação e de difusão de discurso de ódio possam correr livremente nesses espaços, além de serem objeto de monetização. O PL 2630 tem o foco correto, atuando para conter riscos sistêmicos e exigir uma ação diligente das plataformas com transparência. Um protocolo de segurança é previsto para permitir ações rápidas e eficazes contra ameaças terroristas iminentes ou ataques à democracia, como o que aconteceu no dia 8 de janeiro deste ano. O substitutivo apresentado pelo relator, o deputado Orlando Silva, teve o mérito de retirar do projeto qualquer sanha punitivista individualizado ou a imposição de um regime de vigilância em massa por meio de cadastro geral de usuários. O foco é adequadamente dirigido para as plataformas e para as ações de desinformação orquestradas em rede, mediante o uso de robôs e impulsionamento. Fica claro que o objetivo não é censurar ou limitar a liberdade de expressão, mas sim impedir os abusos e as práticas claramente voltadas para a desinformação em massa. Embora alguns acertos nesse projeto ainda sejam possíveis e desejáveis, nós defendemos que a votação do PL 2630 seja retomada. E para terminar esse Minuto APUB, de forma mais leve, eu relembro a todos que o nosso tradicional baile está chegando. Será no dia 21 de outubro e teremos a oportunidade de nos encontrarmos para confraternizar e divertir. Fiquem atentos aos comunicados do sindicato e ao informativo impresso, que chegará nas casas de nossas filiadas e filiados, explicitando como retirar o ingresso para o baile. Espero encontrar todos e todas as filiadas e filiados lá. Nos vemos no próximo Minuto APUB. Muito obrigado.